Bom dia. É muito bom estar aqui. É ótimo estar aqui durante esse final de semana em Great Falls, em Montana. Quantos de vocês aqui são de Great Falls? Eu estou curioso. Pelo que eu vejo, a maioria de vocês. E na minha viagem de Priest River até aqui, o meu amigo estava dirigindo. Foi uma viagem de 6 horas e um caminho muito bonito. Eu vi várias placas que diziam Big Sky, céu grande, em Montana. E enquanto eu pensava sobre o assunto de hoje, me veio à mente que esse é um assunto grande, no meio desse céu grande. E nós vivemos num mundo que tem grandes questões que estão confrontando. Vocês não acham? É incrível viver nessa época que nós estamos vivendo. Eu nunca vi nada como isso. Então, eu escolhi um grande tema com um grande título. Vocês podem colocar na tela, aí está ele. O título é chamado de Vacinação Obrigatória e a Marca da Besta. Existe uma conexão entre eles? Muitas pessoas estão falando disso, muitas pessoas estão pensando nisso, e eu confesso que nunca preguei esta mensagem específica antes. Então, uma mensagem nova. Eu tenho orado sinceramente para que o Senhor possa guiar a minha mente para me ajudar a dizer as coisas corretas. Porque nós precisamos de orientação, não é mesmo? Para dizer a coisa certa no meio de tudo que está acontecendo. Então, se você está com a sua Bíblia, eu gostaria de convidar que você a abrisse em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, e nós vamos começar com os versos 16 e 17. E logo depois nós vamos orar, vamos começar e vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a interpretar essas coisas. Apocalipse, capítulo 13, versos 16 e 17. E a Bíblia diz, e ele fez com que, quantas pessoas? Ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Na verdade, atualmente eu estou escrevendo um livro, ele está quase pronto para ir para a editora, e o livro é sobre o nome da besta e o número de seu nome. E o livro é chamado A Besta do 666 Identificada. E no verso 18 está escrito que o número pode ser calculado como 666. Mas eu não vou falar disso hoje, eu só estou falando que vai vir no futuro se você estiver interessado. O nosso ministério, White Horse Media, tem também alguns recursos que são muito bons. E eles estarão disponíveis hoje no seminário. Nós teremos a nossa banca de livros. E aqui eu tenho um folhetinho que é muito fácil de dar para as pessoas. E ele fala sobre a marca da besta. Na capa tem 5 pessoas diferentes, de etnias diferentes. E todos eles estão usando máscaras e com os olhos bem abertos. E no título está escrito, o que mais virá? Então, basicamente, ele faz uma conexão com aquilo que está acontecendo no mundo e convida as pessoas a olharem e descobrirem o que está por vir. E daí o folheto fala sobre a marca da besta. É muito fácil de entregar para as pessoas, eu já dei vários, e eu acho que ninguém nunca disse não depois de ter visto a capa. Essa foto atrai as pessoas. Nós também temos um outro livro que já foi lançado há alguns meses. Ele se chama A Mulher Sanguinária e a Besta de 7 Cabeças. E ambos esses materiais estarão disponíveis hoje, depois da reunião, no Heritage Inn. E esse livro trata de Apocalipse 17, Apocalipse 13, e a besta, a imagem e a marca. Vários assuntos que nós precisamos saber hoje em dia. Então, depois dessa introdução, vamos orar. À medida que nós vamos à Bíblia e tentamos descobrir, existe alguma conexão entre o que está acontecendo agora e o que a Bíblia predisse que viria? Vamos orar. Nosso Pai Celeste,
Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui em Great Falls, Montana. Muito obrigado por essa igreja e pelo apoio que nós temos tido para com essas reuniões no Heritage Inn. E aqui estamos nós para falar de um assunto muito importante. E eu oro, nós oramos, para que o Espírito Santo guie nossas mentes e nos ajude a entender qual é a Tua vontade, Senhor, e o que Tu queres dizer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Ok. Vacinação obrigatória e a marca da besta. Existe alguma conexão? Eu tenho que escolher as minhas palavras com muito cuidado durante essa apresentação. Eu quero me assegurar de que eu diga tudo corretamente. Como todos nós sabemos, ou pelo menos como quase todos nós neste mundo estamos cientes do fato de que, desde 2020, nós nos encontramos numa pandemia mundial por conta do coronavírus. Todos nós sabemos disso, certo? Eu creio que a maioria de nós, quase todo mundo, sabe que é verdade que muitas pessoas que contraíram esse vírus, muitas delas morreram. E é muito sério quando a vida de alguém chega a um fim. Então, eu reconheço que esse vírus é uma coisa muito real. E também é verdade que o mundo inteiro acabou mudando como um resultado desse vírus e a resposta, a reação a ele. E o mundo inteiro foi afetado com lockdowns por todo esse planeta por causa dessa crise. Quase todo mundo sabe, eu ia dizer todo mundo sabe, mas eu quero ser bem preciso aqui. Quase todo mundo sabe, eu tenho que ser bem exato aqui. Quase todo mundo sabe que uma das maiores controvérsias que tem preocupado os Estados Unidos da América, que está preocupando os Estados Unidos da América, abalando os Estados Unidos, e o mundo inteiro, tem que ver com a vacina. Ou melhor, as vacinas que foram feitas para lidar com essa crise. Todos nós sabemos disso, certo? Nós estamos na época das controvérsias das vacinas. Eu também tenho pensado nisso, eu também tenho estado no meio disso tudo. E eu tenho dado o meu melhor para tentar decifrar isso e tentar descobrir qual é a vontade de Deus para mim. E quando eu olho para essa controvérsia das vacinas, eu cheguei à conclusão de que é um pouco parecido com o nosso ex-presidente Donald Trump. Da seguinte maneira. Quer alguém goste do Donald Trump ou não goste do Donald Trump, de qualquer maneira você vai arranjar problema com pelo menos um dos dois lados, certo? Se você é a favor dele, você vai ter problemas com aqueles que são contra ele. Se você não gosta dele, você vai ter problemas com aqueles que são a favor dele. E está sendo parecido com a questão da vacina. Com toda essa controvérsia de se nós deveríamos ser vacinados ou não. Se alguém crê que a vacina, se vacinar é uma coisa certa a se fazer, e é bom fazer isso, então muitas outras pessoas vão ter problema com essa pessoa. Mas, por outro lado, se você é uma daquelas pessoas que não acredita na vacina e crê que é melhor não tomá-la, então haverão muitas outras pessoas que não ficarão nada felizes com você. E mesmo que você for neutro e não tomar uma posição, você provavelmente encontrará problemas com alguns que dizem que você deveria tomar uma posição, seja ela uma ou outra. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Não parece plausível até agora? E é aqui que nós estamos. E, para ser honesto com vocês, eu tenho 62 anos de idade e já vi muitas coisas diferentes causando rebuliço nesse país. Mas eu nunca, na minha vida inteira, eu nunca vi tanta polarização e tanta controvérsia. E isso dentro da igreja e fora da igreja sobre este tema. Ou sobre qualquer outro assunto como este. Algumas pessoas até mesmo se perguntam, elas se questionam,
isso faz parte da profecia bíblica ou não? E eu gostaria de compartilhar um verso com vocês. Se vocês ainda estão abertos em Apocalipse, é só voltar algumas páginas, ou talvez uma página só, até Apocalipse capítulo 11, verso 18. E eu estou convencido de que toda essa questão está muito conectada com a profecia bíblica. E eu acho que eu posso provar isso para vocês de maneira muito fácil, simplesmente lendo a primeira parte do verso 18. Apocalipse capítulo 11, verso 18, diz que e iraram-se quem? Iraram-se as nações. As nações iraram-se. E isso faz parte de uma sequência que faz parte dos eventos finais. E eu acho que está bem claro para todo mundo que existe muita ira, tanto de um lado como do outro lado. E a minha Bíblia me diz que ira, e também tem um outro verso, em Lucas capítulo 21, eu acho que é o verso 25 ou 26, que fala do medo. O coração dos homens se desfalecerá por medo. E a Bíblia indica a raiva e o medo como uma das principais condições do coração humano ao nos aproximarmos da volta de Jesus. Então, sim, nós estamos vivendo numa época que a profecia bíblica se cumpriu. Não importa a conclusão que você chegue sobre a vacina ou a ausência dela, nós estamos vivendo num tempo de ira. O ódio está crescendo, a polarização está crescendo, o medo está crescendo em todos os lados. E isso já foi predito na profecia bíblica, certo? Está escrito bem aqui na palavra de Deus. Agora, no tocante à vacina, eu tenho que ser bem honesto com vocês. Já de início eu digo que eu tenho amigos muito bons que são médicos, que eu já conheço há vários anos, pelos quais eu tenho o mais alto respeito, que são apoiadores do nosso ministério, pessoas cujas famílias eu conheço, e estes médicos realmente creem que se vacinar é a coisa correta a se fazer. É uma coisa boa a se fazer e eles creem que a ciência apoia essas conclusões. Eles acreditam nisso. Mas, por outro lado, eu também tenho outros amigos que são médicos, que eu já conheço há muito tempo, que também eu acredito serem pessoas de Deus, muito sinceros, que também apoiam o nosso ministério, a White Horse Media, cujas famílias eu conheço, e estes outros médicos estão do outro lado da cerca. E eles escolheram não tomar a vacina. E eles também baseiam suas opiniões em estudos científicos independentes. Dessa maneira. E então, eu olhei para isso e sabe, é desorientante. Porque existem pessoas em ambos os lados. Existem doutores em ambos os lados que não concordam entre si. Agora, quanto a mim, eu não sou um médico e não sou nenhum cientista. Eu sou o que eu gosto de chamar como um simples pastor. E eu não sou qualificado na área da medicina e não sou qualificado na área da ciência. Sabe, eu assisto vídeos de ambos os lados e dou o meu melhor para chegar a conclusões lógicas e eu ouço a pessoas de ambos os lados também. É assim que eu faço. Eu assistia vídeos de um lado, assisti vídeos do outro lado, eu considerei estes dois lados e eu decidi, à luz disso tudo, eu sou apenas um simples pastor, que a minha conclusão é que, seja o que é que for que você escolher, se vacinar ou não se vacinar, seja qual for o grupo de médicos com o qual você desejar se identificar, eu acredito que cada pessoa deveria pesquisar por si mesma. E cada pessoa deveria pesar e comparar os riscos. O risco do Covid e o risco de tomar a vacina. E que cada pessoa deveria fazer a sua própria escolha.
Essa é a minha convicção, que cada pessoa deveria decidir por si mesmo e deveria orar, deveria pedir que Deus a guie, pedir a Deus que Ele mostre a direção sobre que decisão tomar nessa área. Eu também estou convencido que todo esse tema da saúde é muito, muito importante. Sabe, o que nós colocamos em nossos copos, as decisões que nós tomamos a respeito da nossa saúde, que também afeta a saúde de outras pessoas. Eu acredito que todas essas decisões são muito, muito importantes. E a minha conclusão final, no meio de toda essa controvérsia que está rodopiando em nosso redor, é que, como eu disse, todo mundo deveria considerar os riscos, orar e tomar a própria decisão. Mas eu vou dizer isso publicamente para ficar registrado, e vamos ver onde que essa mensagem, esse vídeo vai parar. A minha conclusão e a minha convicção consciente é que ninguém deveria ser forçado, seja para um lado ou para o outro, contra a sua consciência. Essa é a minha conclusão. Agora, todos nós sabemos, ou pelo menos a maioria de nós sabe, que mesmo nas últimas semanas, a pressão tem aumentado para tomar a vacina. O presidente dos Estados Unidos da América recentemente fez um discurso que foi assistido muitas vezes, de novo, de novo e de novo e de novo. E eu também assisti esse discurso. E nesse discurso ele fez uma declaração de que empresas que tiverem mais de 100 empregados, que eles serão obrigados a vacinarem os seus empregados. Os empregados terão que ser vacinados. Ou então eles vão perder seus empregos. Estão cientes disso? A maioria de vocês sabem, estão afirmando que sim. E isso que nós podemos chamar de ordem de vacinação, é assim que as pessoas estão chamando. E isso se aplica não somente a empregados de empresas que tenham 100 funcionários ou mais, mas também a trabalhadores das áreas de saúde em todos os Estados Unidos da América. Também se aplica a pessoas que trabalham na área dentária. Recentemente eu estive fazendo uma limpeza dentária num consultório de dentista em Newport, Washington, a 10 minutos de onde eu moro. E a mulher que estava executando essa limpeza dentária, nós começamos a conversar e ela me disse que a mesma coisa está acontecendo no próprio consultório dela. E eles terão pouco tempo para tomar uma decisão, de uma maneira ou de outra, porque é isso que vai acontecer. Agora, esta ordem de vacinação também se aplica à força policial. Eles têm que ser vacinados ou então perderão seus empregos. E também se aplica a muitos professores ao redor do país. Então as pessoas estão realmente lutando com isso. Existem muitas pessoas que estão lutando sobre essa questão com relação ao futuro financeiro delas. Agora, tem muitas pessoas que estão se perguntando, e isso é muito presente no YouTube, as pessoas têm se perguntado, muitas pessoas chegaram à conclusão de que a vacina em si é a marca da besta. Eu não sei se vocês já ouviram essa ideia, mas ela está por aí. Ela com certeza está por aí. O nosso ministério recentemente fez 2 vídeos, cada um de meia hora, com o nosso companheiro Tim Sexton, no nosso estúdio. E nós 2 discutimos sobre esse tema. E nós fizemos esse programa chamado de A Vacina é a Marca da Besta, parte 1, e também A Vacina é a Marca da Besta, parte 2. Vocês podem assistir esses programas no nosso canal do YouTube. Eu creio que esses programas são muito equilibrados, são muito bons, eu recomendo eles. O canal do YouTube White Horse Media. E nós deixamos muito, muito claro, nessa série de 2 partes, que a vacina não é a marca da besta. Com certeza não é. Você tem que entender quem é a besta, então você tem que entender biblicamente o que a marca é. Então eu recomendo que vocês assistam, eu acho que vocês vão achar esclarecedor. Abramos nossa Bíblia e voltemos para Apocalipse 13.
Nós vamos começar, eu vou começar com Apocalipse 13, versos 16 e 17, que fala sobre a marca da besta que virá. Isso está na profecia bíblica, então sabemos que acontecerá. Porque a palavra de Deus é verdade, certo? Nós sabemos que virá. Agora, para mim é muito significativo que a marca da besta é descrita nos versos 16 e 17, e daí no verso 18 fala do número da besta, que pode ser calculado como 666. Isso está bem no fim de Apocalipse capítulo 13. Mas se você voltar aos versos 11, 12, 13, 14 e 15, existe uma sequência. Existe uma sequência de acontecimentos. Existe uma besta que sobe no verso 11, e essa besta faz diferentes coisas. Diferentes coisas acontecem. Talvez nós deveríamos dar uma olhada nisso brevemente. Apocalipse 13:11 diz: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E esse, na verdade, é o tema da nossa tarde durante o seminário. Vai ter uma reunião chamada Os Estados Unidos na Profecia Bíblica. E para o público eu vou construir meu caso de que essa besta mencionada em Apocalipse 13, verso 11, não pode ser aplicada a nenhum outro país senão os Estados Unidos da América. E eu vou explicar isso. Nós fizemos muito programa sobre esse tema no White Horse Media. O meu livro, A Mulher Sanguinolenta e a Besta de 7 Cabeças, entra em detalhes, mostrando que essa besta é uma nação, ela sai da terra, ela surge por volta do fim dos tempos, ela cresce como uma planta, ela se levanta como uma planta, é isso que quer dizer em grego. Ela tem 2 chifres, o que indica a separação de poderes. Esses 2 chifres não têm coroas, o que indica que não é uma nação que tem reis, não tem coroas, e ela é semelhante a um cordeiro, o que indica que tem características cristãs, se posiciona pela liberdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. E existem várias histórias por detrás do surgimento dos Estados Unidos, e essa nação, essa besta, com certeza representa os Estados Unidos. E daí diz que, eventualmente, essa nação vai falar como um dragão. E daí, ao você continuar lendo, no verso 13 diz que ela fará grandes sinais, que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Eu não acredito que nós já tenhamos chegado a esse ponto. Se você seguir essa sequência, existem vários falsos milagres acontecendo, mas esse daqui será um grande cumprimento da profecia no futuro, quando grandes sinais e maravilhas vão ocorrer. Nós não estamos nesse ponto ainda. E então no verso 14 fala de pessoas sendo enganadas por esses falsos sinais e maravilhas, e daí uma imagem da besta sendo estabelecida. Nós também não chegamos ainda nesse ponto. No verso 15 diz: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Nós já estamos nesse ponto? Não. Nós ainda não estamos na época dos grandes sinais e maravilhas do verso 13, e nós ainda não chegamos no tempo da formação da imagem da besta, nos versos 14 e 15, é seguindo-se a isso que o verso 16 e 17 acontece, quando a marca da besta é imposta por lei no mundo inteiro. Então, se você olhar para essa sequência de Apocalipse 13, para mim está muito claro que não, a vacina não é a marca da besta. A marca da besta é uma outra coisa, que eu não vou ter tempo de explicar agora, mas está no meu livro e eu vou falar disso hoje à noite nas reuniões. Mas, sabe, nós estamos numa sequência e nós ainda não chegamos nos versos finais do capítulo 13, versos 16, 17 e 18. Estão me acompanhando? Essa é só uma razão das muitas razões pelas quais não, a vacina não é a marca da besta. Agora, aqui está a questão que eu quero focar hoje, que eu quero olhar hoje. A questão é, nós sabemos que nós estamos num tempo de decretos de vacinação, que estão acontecendo cada vez mais frequentemente ao redor do mundo. Então, a questão é a seguinte: estamos nós nos movendo na direção de um dia quando a marca da besta será imposta? Existe algum tipo de conexão? E é esse o título. Vacinação obrigatória e a marca da besta. Existe alguma conexão?
O que nós estamos vendo agora no momento é parte desse processo que vai nos mover nessa sequência até lá em Apocalipse 13, versos 16 e verso 17. Agora, algumas pessoas, e eu conheço muitas delas pelas quais eu tenho maior respeito, eles estão convencidos de que a resposta a essa pergunta é não. Que não existe nenhuma conexão entre a profecia bíblica e as leis de vacinação obrigatória. E não tem nenhuma relação com a questão da liberdade religiosa. Para essas pessoas, a vacinação obrigatória é uma questão totalmente no campo da saúde. É uma questão de saúde pública e segurança para o público. E não é uma questão de liberdade ou liberdade religiosa, liberdade de consciência. Esta é a convicção dessas pessoas. E, pessoalmente, eu tento ser um cara legal. E é a minha convicção que a melhor parte da sabedoria é conceder às pessoas o direito de ter as suas próprias convicções. E respeitar as pessoas, mesmo com que nós não concordemos em todas as coisas. Todo mundo que é casado sabe que você tem que aprender para se dar bem com o seu cônjuge. Você tem que aprender que você tem que respeitar a outra pessoa, mesmo que você não concorde com ela em todas as áreas. Não é mesmo? Mas eu vou dizer que, pessoalmente, e eu vou continuar essa linha de pensamento, pessoalmente, eu não estou nada convencido de que aquilo que nós estamos vendo nesse mundo não tem nada que ver com mover o mundo para que ele esteja mais perto da época quando a marca da besta será imposta. Eu não estou nada convencido de que não haja uma conexão. Eu creio que existe uma conexão. Creio mesmo. E, sabe, eu estou dizendo isso publicamente. E eu vou mostrar a vocês os meus motivos. Voltemos lá no capítulo 13, verso 16. Apocalipse 13, verso 16. Eu cheguei à conclusão que, embora seja verdade que as pessoas devem escolher por si mesmas, eu respeito totalmente isso. E mesmo eu estando convencido de que esses decretos de vacinação obrigatória não são a marca da besta, eu não consigo. E eu lutei com isso, mas eu não consigo evitar de ter essa convicção na minha consciência de que muito disso que nós estamos vendo é o que eu chamaria de similar à marca. Parecido com a marca. Não é a marca. As pessoas devem fazer suas próprias escolhas. Mas existe uma coisa nisso tudo que realmente me incomoda. E incomoda a minha consciência. Eu vou mostrar minhas razões. Olha o verso 16. Apocalipse 13, verso 16. E a Bíblia diz que ele, se referindo à segunda besta, que ele, por fim, vai fazer. A palavra faz, a Bíblia de vocês diz essa palavra? Ok, essa palavra faz significa forçar, não é mesmo? Significa forçar as pessoas. E diz que ele faria quantas pessoas? Aqui diz que ele fez com que todos. Agora, a palavra todos significa que em algum ponto no futuro, o mundo inteiro estará a bordo, numa ideia que eles não deveriam ter embarcado. Vocês veem o que eu quero dizer? Nós estamos olhando para um fenômeno mundial, onde a maioria estará concordando com a implementação da força. E isso é errado. É errado. Quando isso acontecer, quando isso ocorrer, isso estará errado. E ele faz com que todos, tanto pequenos, e eu me considero estando entre os pequenos, e os grandes são, sabe, os conhecidos, os grandes nomes da Terra,
os políticos, os grandes líderes, tanto pequenos quanto grandes, ricos, e eu não sou rico, e pobres, e eu estou mais ou menos no meio. Eu consigo pagar minhas contas ainda, graças a Deus. Mas aqui fala dos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. O livre e o escravo, então isso vai se aplicar a todo mundo. O tempo virá quando todo mundo, não importa quem você é, quanto dinheiro você tem, se você é famoso ou não, você vai ter que enfrentar essa questão. Todos nós vamos ter que enfrentar essa questão. Todo mundo vai ter que enfrentar uma questão dessas. A grande questão da marca da besta. E daí diz que eles receberão a marca na mão direita ou na testa. A mão tem que ver com as ações e a testa tem que ver com o pensar na sua mente. E daí diz que, para que ninguém possa comprar ou vender. Em outras palavras, este decreto, esta imposição da marca da besta, irá afetar os empregos das pessoas. Os empregos estarão em jogo. As contas de banco estarão em jogo. Os fundos de investimento estarão em jogo. Os investimentos estarão em jogo. A capacidade delas de comprar ou vender, a possibilidade de ter uma fonte de renda para pagar as contas. Todas essas coisas serão afetadas, os empregos serão afetados. Se eles não aceitarem a marca da besta. Certo? É isso que a Bíblia diz. É isso que vai acontecer. E aqueles que disserem não, e eu espero, sabe, que pela graça de Deus, o meu plano é que, se eu estiver vivo, quando a marca da besta for finalmente imposta, eu vou ser um daqueles que vai dizer não. Eu não vou fazer isso. Eu não vou aceitá-la. E eu espero que vocês tomem a mesma decisão. Vocês não querem essa marca, com certeza. E quando essa época finalmente chegar, aqueles que disserem não, nós não vamos recebê-la. E nós poderíamos dizer, falando no palavreado moderno, ou na linguagem comum, aqueles que forem hesitantes contra a marca, aqueles que resistirem contra a marca, eles vão se encontrar numa situação de grande problema com esse mundo. Certo? Eles vão ter problemas com o governo. Eles vão ter problema com as igrejas. Eles vão ter problemas com a sociedade. Eles serão excluídos do sistema e da possibilidade de se sustentar, a menos que eles obedeçam ela. Mas Deus terá um povo que vai dizer não. Eu não vou fazer isso. Minha consciência está me dizendo, diante de Deus, que eu não posso aceitar isto. Essa marca, essa verdadeira marca da besta. E eles se posicionarão. Ao continuarmos, eu tenho algumas poucas coisas a dizer. Não vai ser uma mensagem muito longa, eu acho que vai demorar o tempo padrão. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês algumas citações do livro O Grande Conflito. Quantos de vocês já leram esse livro? Ok, que bom, eu vejo que quase todo mundo. Esse livro aqui é uma obra-prima da informação. Eu tenho lido ele diligentemente, eu já li esse livro algumas vezes, e eu continuo lendo os últimos capítulos. O que vai acontecer nos últimos capítulos? E tem um capítulo que está a alguns capítulos de distância do fim do livro. E esse capítulo é chamado de O Conflito Iminente. O conflito iminente. Agora, vocês sabem o que a palavra iminente significa? Significa que está vindo, que está para acontecer. Algo na iminência de acontecer. E ele descreve, esse capítulo descreve o que vai acontecer quando a crise final da marca da besta chegar. E nas duas últimas páginas desse capítulo, eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu sublinhei algumas frases. As últimas, eu recomendo que vocês leiam as duas últimas páginas do capítulo Conflito Iminente.
E o que eu vou fazer, eu vou ler algumas frases, algumas dessas frases, e eu vou deixar com que a sua consciência e a consciência de todos os que estão nos assistindo decidam se existe algum tipo de conexão. E esse é o título da apresentação, lembram? A vacina obrigatória e a marca da besta. Existe uma conexão? E vocês terão que chegar a uma conclusão por conta própria. Enquanto vocês ouvem essas palavras, se existe algum tipo de conexão, se soa de alguma forma conhecido com algumas das coisas que nós temos visto no momento. Soa bem? Certo, e aqui diz que nesse livro específico do Grande Conflito, e existem diferentes versões com numeração de página diferente entre eles, mas nesse livro específico aqui é na página 590, 591 e 592. 3 páginas, muito fácil de encontrar no capítulo do conflito iminente. E ele diz o seguinte: o grande enganador, ou seja, o diabo, persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Em outras palavras, aqueles que não aceitaram a marca, o diabo vai persuadir as pessoas que são essas pessoas que não aceitarem isso, que na verdade são as responsáveis. São elas que estão causando a crise no mundo. Eles dirão que essas pessoas que não obedecerem à imposição da marca, que são essas pessoas que estão causando as calamidades na sociedade. Vocês veem que os problemas do país, as calamidades, os desastres e essas coisas são por causa dessas pessoas. E daí diz que a única maneira de resolver este problema será a imposição estrita dessa marca. Nós temos que impor a marca para resolver todos esses problemas. É isso que eles vão dizer. E aqueles que não receberem a marca serão considerados os perturbadores do povo, que estão impedindo a restauração da prosperidade temporal. Então, aqueles que resistem à marca serão os responsáveis. Isso vai ser considerado culpa deles. E os efeitos na prosperidade da nação e do mundo serão considerados como culpa deles. E daí diz que haverá comunicação de espíritos. Haverá esse espiritualismo, demônios aparecendo para as pessoas. E essas pessoas receberão mensagens. E uma das coisas que esses demônios dirão é que eles vão afirmar que as leis do governo deverão ser obedecidas como se fossem a lei de Deus. Então os demônios estarão dizendo: respeitem o governo e obedeçam às leis. Esse vai ser o argumento deles. Agora, só para deixar claro, eu acredito que nós devemos respeitar o governo. E eu acredito que, tanto quanto possível, nós devemos obedecer às leis do nosso país. Eu não sou um rebelde, eu pago meus impostos. O nosso ministério é muito cuidadoso em seguir as regras da Receita Federal. E nós fazemos o nosso melhor para respeitar as leis do nosso país. Mas para mim é muito significante que os espíritos, eles vão usar esse argumento, esse mesmíssimo argumento. Eles vão dizer: olhem, nós todos devemos respeitar a marca, o decreto da marca que virá do governo. Agora, eu não sei se isso para vocês soa um pouquinho parecido com algumas das coisas que nós temos visto nos dias de hoje. Mas para mim, quando eu olho para isso, eu penso: eu estou vendo uma conexão aqui. Eu vejo uma certa semelhança. E aqui diz: a política de Satanás... eu esqueci. Antes disso, eu tenho que voltar um pouco. Aqui tem uma outra parte que diz: grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. Então, as pessoas ficarão bravas. Elas ficarão furiosas se nós decidirmos não receber a marca da besta. Grande será a indignação. E daí diz: o expediente de Satanás neste conflito final é o mesmo que ele empregou no céu.
A mesma política. E a política dele é a seguinte: ele fingia estar buscando promover a estabilidade do governo divino. Então, no céu, Satanás disse: eu estou trabalhando em prol do bem dos anjos e do governo de Deus. Então, nós podemos esperar que será esse mesmo tipo de argumento que será usado no futuro. A política de Satanás neste conflito final é a mesma que ele empregou no começo do grande conflito no céu. Ele professou estar buscando a estabilidade do governo divino. E aqui mais uma citação a respeito das pessoas que não obedecerem. E aqui diz que Satanás irá acusar, ele fará com que eles sejam acusados como violadores da lei. Então, basicamente, vão dizer, se você não obedecer isso, então, na verdade, são vocês que estão indo contra a lei de Deus. Porque a lei de Deus, no final das contas, a lei de Deus é resumida em dois grandes princípios: amar a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. É essa que é a lei de Deus. E durante a crise final, Satanás irá dizer: se você não receber a marca, então você não ama a Deus de verdade. Ou você não ama o seu próximo como a si mesmo. Vai ser esse o argumento dele durante o tempo da marca da besta. Ele vai acusar de violadores da lei. E daí diz, ouçam só, Deus nunca força a vontade ou a consciência. A escritora colocou a liberdade bem no meio dessa questão da imposição da marca da besta. O livro diz, Deus nunca força a vontade ou a consciência, porém o recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que, de outra maneira, não pode seduzir, é o constrangimento pela crueldade. Agora, eu quero deixar bem claro que aquilo que está acontecendo agora não é exatamente a mesma coisa do que aquilo que está acontecendo aqui no livro Grande Conflito. Não é exatamente a mesma coisa. Tem diferenças. Tem diferenças entre essa crise e a crise da marca da besta. Mas a minha questão é, existe alguma conexão? Existe alguma semelhança com as quais nós podemos aprender? É por isso que a gente está fazendo isso. Então, Satanás usa o constrangimento pela crueldade. Agora ouçam. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Duas coisas, medo ou força. Certo? Estamos nós vendo medo e força sendo usadas hoje? Tem muito medo por aí, não é mesmo? Esse país está... As pessoas estão com medo. E realmente, existe um certo sentido em ter medo e não querer ficar doente. Sabe, existe um sentido nisso. Nós deveríamos nos precaver sensatamente, eu estou convencido disso. Mas nós vemos medo que está levando à força. E é isso que esse livro diz que vai acontecer durante a crise final. Se o medo não funcionar, então a força será usada. Por meio do medo ou da força, procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isso, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Então é isso que vai acontecer no fim. Vai ser usada a força. E daí diz que aqueles que não se sujeitarem a isso serão denunciados como inimigos da lei e da ordem. E aí, ouçam só. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Viram só? As pessoas vão... A consciência delas vai dizer... As convicções da consciência dirão, eu não quero receber essa marca. E as pessoas vão então falar, os seus escrúpulos conscienciosos não deveriam ser permitidos durante essa época. E daí diz, as pessoas vão, aqui diz, ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus.
Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Então, aqueles que não concordarem com a marca, eles serão caluniados, ou seja, eles serão condenados injustamente. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. Viram só? É isso que virá. E daí ela fala de legislação opressiva que ocorrerá, mesmo na América livre. Até mesmo na América, a terra dos livres e o lar dos valentes, haverão leis opressivas que virão durante esse tempo. E daí diz, eu estou bem no fim do capítulo, a liberdade de consciência, obtida a tão elevado preço de sacrifício, não mais será respeitada. A liberdade de consciência que as pessoas têm não vai ser mais respeitada. No conflito prestes a se desencadear, veremos exemplificadas as palavras do profeta. O dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E isso aqui é uma citação direta de Apocalipse capítulo 12, verso 17. Está bem aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia diz, e o dragão irou-se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então é assim que o capítulo acaba. O capítulo termina com um dragão que está irado. Um dragão irado que, no final das contas, vai à guerra com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E eu tenho mais algumas coisas a dizer. Eu me convenci, eu fui convencido, e não perca isso que eu vou dizer agora, que quer uma pessoa decida conscientemente tomar a vacina ou não, o que é a sua escolha e a minha escolha, quer alguém faça essa escolha de uma maneira ou de outra, Deus pede a nós que nós sejamos guardadores dos mandamentos. O que significa que nós amemos a Ele de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos, não importando de que lado da cerca essa pessoa esteja. Não é mesmo? Se nós estivermos cheios de ira contra um lado ou outro, nós estaremos sob perigo de estar nos movendo e nos alinhando com o dragão. Deus quer que, ao invés de nós termos ira, nós tenhamos amor. Amor nos nossos corações, amor por Jesus e amor pelas pessoas. Nós devemos agir com classe no meio de toda essa controvérsia, não é mesmo? Esse é o teste que vai vir até nós. Nós temos que agir de forma digna. E somente aqueles que amarem a Deus e amarem o próximo como a eles mesmos, mesmo que eles não concordem, estes são os únicos que verdadeiramente serão os guardadores dos mandamentos. Eles serão os únicos que terão a condição de permanecer de pé quando a marca da besta for imposta. Não faz sentido? A única maneira de guardar os mandamentos de Deus é ter Jesus Cristo em nossas vidas. A única maneira de guardar os mandamentos de Deus é perceber que Ele nos ama, morreu por nós na cruz, derramou seu sangue para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. É através da graça dEle, do sangue dEle, da misericórdia dEle. É isso que nos transforma e nos ajuda a nos tornarmos guardadores dos mandamentos. Então, eu tenho apenas mais uma citação para ler. Depois eu vou ler um verso bíblico e daí nós terminamos. É a convicção que eu tenho na minha consciência. E caso você não concorde comigo, eu peço que você respeite a minha consciência e eu vou respeitar a sua. A convicção que eu tenho na minha consciência é uma resposta para o título desse sermão. Existe uma conexão? A minha consciência me diz, baseado naquilo que eu li aqui, é que nós estamos nos aproximando da marca da besta. Estamos mesmo. E o que está acontecendo agora sabe, Deus está tentando nos mostrar, olha o que está acontecendo nesse mundo e se prepare para aquilo que está vindo. Eu vejo isso como um chamado para despertar no meio disso tudo.
quer escolhamos nos vacinar ou não. Esse é um chamado para despertar, vindo de um Deus misericordioso, tentando impressionar o seu povo, de que nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Nos preparar, nos preparar, nos preparar. Nós precisamos nos adaptar aos 10 mandamentos. Precisamos da misericórdia de Jesus. E precisamos nos preparar para a tempestade. Porque se você acha que está ruim agora, como dizem por aí, nós não vimos nada ainda. Certo? Ainda tem muito mais por vir, à medida com que nós nos aproximamos do fim da história. Desde que eu cheguei aqui em Great Falls, me contaram que os invernos aqui no local são muito difíceis. Talvez alguns dos que moram aqui não concordem com isso. Em Priest River, quando neva, é bem brando. Os nossos invernos são brandos, mas alguém me disse ontem que quando o inverno chega aqui, não tem geralmente muita neve, mas tem muito vento, não é verdade? Vocês confirmam isso? Muito vento. Dá para chamar de um vento nervoso, que sopra forte. O vento malvado sopra forte. E eu estou convencido de que nós estamos vendo, e tem muito mais por vir. Existe um vento que está ventando nesse mundo. Agora mesmo. Os ventos estão começando já. E nós estamos rumando na direção desse vento final que vai soprar. Deixa eu mostrar a vocês mais uma citação aqui, e daí eu vou para Isaías 26. Se você avançar umas páginas depois do capítulo que fala do conflito iminente, se você for algumas páginas para frente, para o capítulo chamado de A Advertência Final, ouça só. E o livro diz, ao aproximar-se a tempestade, ou seja, quando o vento estiver para atingir esse mundo de verdade, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então, quando a crise final chegar, muitas pessoas vão ceder. E elas vão receber a marca. Agora, a próxima frase diz o porquê. A próxima frase, ela dá a razão pela qual as pessoas irão ceder quando a crise final chegar. Ouçam só com atenção. Aqui diz, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, o que também inclui o espírito da ira, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz. Essas pessoas, ao se unirem com o mundo, acabam vendo as coisas da mesma maneira que o mundo vê elas. E daí diz, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil popular. Eles estão preparados para escolher o lado fácil e popular. Isso me indica que existe um tipo de preparação que acontece antes da crise chegar. E nós já estamos nesse tempo de preparação, não é mesmo? Nós estamos nos preparando para o céu ou estamos nos preparando para a marca. E quando o teste finalmente chegar, as pessoas vão para a direção errada, porque eles não se prepararam seguindo a lei de Deus, desenvolvendo um espírito de amor por Deus e pelos outros, ao invés da ira, e eles se encontrarão no lado errado. O último verso. Isaías 26, versos 20 e 21. Isaías 26, 20 e 21. Eu pensei nesse verso hoje de manhã e decidi adicionar a essa mensagem. À medida que nós olhamos ao nosso redor e vemos a direção na qual esse mundo está rumando, ouçam isso. Essa é a voz de Deus para você e para mim. Deus diz, vai, povo meu, entra nos teus quartos. E nos é dito que esses quartos são Jesus e a proteção dos santos anjos. E fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar
para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. O que nós estamos vendo nesse mundo, a raiva, o medo, esses movimentos que nos movimentam e o uso da força, eu não tenho dúvidas de que nós estamos nos aproximando da crise final quando a marca da besta será imposta. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E, sabe, eu quero estar escondido na vontade do Senhor e na graça dele, para que quando os julgamentos forem derramados sobre essa terra, quando a marca da besta vier, eu estarei protegido. E eu quero que minha esposa esteja protegida e meus filhos estejam protegidos. E eu quero que vocês estejam protegidos. Eu quero que todos nós estejamos protegidos na graça de Deus como guardadores dos mandamentos e prontos para a volta de Jesus, que Ele nos leve daqui, para nos levar para um melhor mundo, uma terra melhor, onde não mais haverá o mal, ou o sofrimento, ou vírus, pessoas morrendo, ou uso da força, não haverá mais medo, ou raiva. Tudo isso será coisa do passado. E pela graça de Deus, que todos nós estejamos lá, naquele lugar maravilhoso. Oremos. Pai Celeste, por favor, esteja com todos que se encontram aqui, comigo, os que estão assistindo essa mensagem. Ajuda-nos com que nós possamos te seguir, que nós tomemos a nossa própria decisão de estar perto de Jesus, de não querer ter nada que ver com o dragão, seguir a tua vontade e representar a Cristo nesse mundo mau. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.